Enquanto vocês acham, eu quero dizer aos irmãos, agradecê-los, pela oportunidade de estarmos aqui e compartilhar com vocês aquilo que a gente tem aprendido na presença do Senhor. Eu me sinto privilegiado poder estar aqui, abrindo a palavra de Deus e compartilhar isso com vocês. Sempre que eu faço isso, eu sempre aprendo com aquilo que estamos meditando, aquilo que estamos compartilhando com vocês, e eu aprecio muito, porque sempre tem a oportunidade de, às vezes, no particular, uma conversa, e sempre tem alguém apresentando alguma coisa mais aquilo que foi realmente dito. Eu quero dizer para os irmãos que foi um prazer mesmo estar desde ontem, hoje de manhã e agora à noite com vocês. Deus permitindo, eu pretendo agora, assim que terminar a reunião, eu devo voltar já para casa. Pretendo voltar porque começar a segunda-feira já em casa é mais fácil, Se eu deixar para ir amanhã cedo, eu acabo perdendo a parte da manhã, mas eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver, então dá tempo de chegar, descansar um pouco e resolver as coisas que eu tenho que resolver amanhã. Então, quero agradecê-los pela oportunidade, pela confiança, e também nosso irmão Daniel, sua esposa e os filhinhos, que nos tolerou ali, cuidando da gente. Isso sempre é muito bom. Daniel já é além de sermos irmão em Cristo, é um amigo já de longa data. Não que ele seja tão velho, mas Daniel já esteve hospedado na minha casa por várias vezes, então foi muito bom rever os dois, a família, É muito gostoso rever pessoas que a gente tem um relacionamento de amizade, além da comunhão em Cristo. E outros irmãos também, Muito obrigado, irmãos, pelo que vocês proporcionaram a mim, meu filho, essa oportunidade de estar aqui. Creio que o nosso irmão João Massarioli, a nossa irmã Natália, os pais do nosso irmão Flávio, certamente dizer a mesma coisa, O prazer de vir. Hoje eu fiquei observando ela na hora do almoço, não descolava do braço a netinha, Então isso para ela esse tempo aqui também creio que foi muito proveitoso, Então muito bem. Vamos ler e depois vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Então Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança ela deve ter a sua ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando a cobiça, o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Virando a página da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então, até aqui que o Senhor, então, se digne em abençoar a meditação da sua palavra nesta noite. Muito bem. Então, desde ontem e hoje pela manhã e agora, nós propomos estudar com os irmãos. Hoje não lemos o texto de Hebreus, porque queremos concentrar nossa atenção aqui em Tiago, mas nós propomos a estudar aqui 3 palavras que são usadas nesses 2 textos, para descrever situações e circunstâncias que envolvem as nossas vidas. Então, nós temos mostrado que em determinados momentos da nossa vida surgem algumas situações, às vezes somos envolvidos por estas circunstâncias, né? E elas acontecem dentro do aspecto pessoal, individual, no aspecto familiar e também no aspecto coletivo. Então, isso não tem como evitar, é uma necessidade, ela faz parte da nossa vida, né? Então, já temos estudado sobre a correção. E eu acredito que, para mim, pelo menos, relembrar, meditar nesta situação, esta circunstância, esta ação divina na nossa vida ou na minha vida, me faz ficar de fato agradecido e alegre pelo que Deus faz na nossa vida. Então, irmãos, correção, disciplina, é algo que precisa ser muito bem entendido, para que não haja uma postura, atitudes e conduta equivocada nesse assunto. Então, nós precisamos entender, correção é algo precioso que faz parte da nossa vida. Então, Deus, quando Ele corrige, é exatamente com o propósito de tirar das nossas vidas as nossas imperfeições. De fato Deus trabalhando, nos procurando alinhar com a sua vontade, né? Então, é necessário. Deus primeiro, Ele nos disciplina de uma forma formativa, instruindo, ensinando, e quando necessário for, Ele precisa de aplicar essa disciplina corretiva, que é de fato trazer-nos, tirando o que está errado da nossa vida e nos conduzindo dentro da sua vontade. Então, isso deve acontecer, é importante que aconteça na nossa vida, para que a nossa formação, né, o nosso caráter, quando isso acontece, Deus está trabalhando a formação do nosso caráter, para que nós sejamos, de fato, semelhantes ao seu próprio Filho, semelhante ao próprio Deus. Então, Deus está trabalhando isso em nós, para que nós possamos refletir no nosso dia a dia o seu próprio caráter. Então, não fique entristecido, não fique bravo, não tome uma postura de oposição, quando alguém chegar para você e de repente você estiver, às vezes, fazendo alguma coisa que de repente não corresponda com a realidade daquilo que você professa ser, não corresponda com a realidade da vida cristã. Então, essa pessoa, ela vai fazer isso porque ela está fazendo exatamente aquilo que Deus quer que seja feito, é trazer você de volta em alinhamento primeiro com Deus, em alinhamento também
com os nossos amados irmãos. Aí essa edificação ela vai sendo feita de uma maneira perfeita. As pessoas vão poder olhar e ver o alinhamento da nossa vida, primeiramente com Deus, e o nosso alinhamento uns com os outros. E eles vão sentir prazer e desejo de estar entre nós, né? É triste quando isso não acontece, quando as coisas estão todas fora de ordem, né? Estão, de fato, fora de alinhamento, as nossas vidas estão fora de prumo, e Deus ele quer consertar nossas vidas, né? Então agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a provação, né? Que eu creio que muitas pessoas já experimentou em algum determinado momento na sua vida as provações, né? E ela faz parte também da nossa vida cristã. Não tem como uma pessoa dizer que é cristã, que é uma pessoa salva, que tem um relacionamento com Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e não experimentar esta situação na sua vida. Então você tem que ter consciência que a correção, a disciplina faz parte. Quando necessário você vai ser corrigido por Deus, e também em determinados momentos você também terá que ser provado. Mas o que acontece comigo e com você? Às vezes, não dedicarmos tanto a conhecer o que é uma coisa ou o que é outra, né? Não procurarmos entender o que é cada situação que envolve nossa vida, então nós fazemos a maior confusão. Quantas e quantas vezes Deus está nos corrigindo, nós julgamos que estamos sendo provados. E às vezes estamos sendo provados e achamos que estamos sendo tentados. E às vezes estamos sendo tentados e julgamos ser outra coisa totalmente diferente. Então, para que não haja essa atitude equivocada, né? Porque a gente estudando a palavra de Deus, nós temos exemplos de pessoas que passaram pela mesma experiência, mas estavam tendo a visão correta, e entendendo que era Deus que estava agindo na sua vida, e eles se submeteram, né? E a situação não foi fácil, mas submeteram, e o resultado depois apareceu, os frutos foram colhidos para a alegria daquela pessoa. Então, porque quando nós não entendemos o que cada situação dessa o seu significado, o seu propósito, o seu objetivo, então, às vezes eu posso resistir ou ignorar uma correção, e às vezes eu posso ter uma postura de oposição quanto à aprovação da minha vida, né? Talvez pensando que aquilo é algo que não venha da parte de Deus. Mas é fundamental entender que tanto a correção quanto a aprovação são ações do próprio Deus e Pai na nossa vida, né? Que a gente vai pensar um pouquinho aqui agora nesta noite. Então, as provações, como Tiago fala aqui no versículo 2, ele diz que nós devemos ter uma postura, a nossa atitude em relação às provações deve ser de maior alegria. Mas você fala, Reginaldo, isso não é certo, é porque nós não entendemos, mas o próprio Deus está falando, tende por motivo de muita alegria quando você passar por várias provações. Então percebe que a provação é algo que deve nos alegrar, nós devemos nos alegrar quando passamos por ela, né? E é importante destacar também que as provas na nossa vida, ela não vai acontecer uma única vez e depois acabou, né? É uma ação divina necessária de quando em quando na nossa vida, né? Então eu preciso entender o que é a aprovação. Então ela vem da parte de Deus, a correção vem da parte de Deus. Se o tempo permitir a gente falar sobre a tentação não vem da parte de Deus. E é interessante que a tentação nós devemos resisti-la e submeter a correção e a aprovação na nossa vida, né? Então, por quê? Se eu não entender isso, eu posso resistir à correção e à aprovação e, de repente, na hora da tentação, eu não fazer isso, não ter a atitude correta. Então, Tiago fala que é motivo de muita alegria, precisamos ter por motivo de muita alegria quando nós formos ser provados, quando Deus vai nos submeter a uma prova, né? Ele diz, é motivo de alegria. Agora, e ele fala... porque a aprovação, assim como a correção também, ele diz no versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé,
Observe que é a nossa fé que está em jogo. É a nossa fé que está sendo testada. É a nossa fé que está sendo provada. E o que é a nossa fé? Nada mais é do que a nossa confiança em Deus. Nós somos salvos pela fé, e depois essa fé que eu deposito na pessoa do Senhor Jesus Cristo para a minha salvação. E é importante também destacar que mesmo uma pessoa que não seja salvo, ele tem fé, mas ele não tem fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele tem fé em obras, ele tem fé em outras coisas. A sua fé está apoiada em algo que que de fato não pode salvá-lo. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira com a sua fé apoiada e depositada naquelas tradições que receberam dos seus pais. Mas é uma fé genuína, é uma fé verdadeira, mas não é uma fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas quando uma pessoa que tem essa fé, que é genuína, mas que não está apoiada naquele que de fato, no objeto que pode de fato salvá-lo, então essa pessoa, quando ela é desafiada, ela é confrontada com o Evangelho, o Evangelho ele chega e vai exatamente abrindo os olhos, iluminando a sua mente, o seu entendimento, e à medida que ela vai ouvindo a palavra de Deus, ela vai sendo esclarecida quanto à pessoa de Deus, ela vai sendo esclarecida quanto à sua própria pessoa, ela começa a ter uma visão correta de quem ela é, ela passa a ter uma visão perfeita de quem é Deus. E à medida que ela vai sendo confrontada com as verdades da palavra de Deus, o Evangelho, ela vai poder também ter uma visão perfeita e correta de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela vai poder também entender o porquê da sua morte na cruz do Calvário, o porquê que ele morreu, porquê que ele sofreu daquela forma. Então esse confronto das verdades divinas com uma pessoa que não conhece a Cristo, vai produzir aqui na sua mente uma renovação, que é o que Hebreus 12 diz. A renovação da mente nada mais é do que a palavra arrependimento. Então, quando ela é confrontada com esse evangelho maravilhoso, e na sua mente vai sendo produzida o quê? Uma convicção, todo aquele pensamento, todas aquelas convicções, aquilo que ela cria e confiava, o Evangelho vai destruindo o seu castelo. E quando tudo aquilo desmorona, a pessoa percebe que estava confiando e crendo em algo realmente que não poderia salvá-lo, gera aquela insegurança, mas aí o Evangelho conduz ela a Cristo. E aí quando a sua fé é depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é nesse momento que essa pessoa é salva. Então a fé para a salvação, ela tem que estar apoiada única e tão somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nada mais. Aí você pode dizer, mas a minha fé é muito pequena, porque a fé por si só também não salva ninguém, mas é a fé, por menor que seja, sendo depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o suficiente para a sua salvação. O crer, essa confiança, a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é que leva a Deus te perdoar os seus pecados. Aí a sua confiança agora é na pessoa de Cristo, nas verdades do Evangelho. Então agora a sua fé tem uma base sólida, a sua fé tem uma base pela qual Deus pode de fato te perdoar e te salvar. Agora essa fé que você deposita no Senhor Jesus Cristo, que é a confiança no que Deus diz, então você está crendo, você está confiando que o que Deus diz é verdade. Então você descansa, isso traz paz, isso traz refrigério no coração da pessoa. Mas com o passar do tempo, essa mesma fé, ela passa por essa experiência da provação. A pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, e aí dá-se início a esse relacionamento com Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora não mais inimigo, mas filhos, herdeiro.
E ele começa esse seu viver diário num relacionamento com Deus, pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Tiago fala, a provação da vossa fé, essa confiança na palavra de Deus. É isto que Deus faz conosco num determinado momento da nossa vida. Passamos pelas provas. A aprovação da nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E é interessante que nesse relacionamento com Deus, as situações surgem, é onde de fato fica evidenciado, fica evidente se essa fé é genuína ou não. Então você vai percebendo que a aprovação da fé, e já vou dando aí como que o conceito ou o significado das provações, porque a prova na nossa vida, em determinados momentos, é exatamente com o propósito de tornar visível, evidenciar se de fato aquilo que professamos ser e crer é genuíno, é verdadeiro. E quando a nossa fé é provada, é testada, talvez no início não com a mesma intensidade ou com o mesmo grau como Abraão foi provado, talvez numa experiência já muito experiente na sua vida. Então Deus ele vai administrando isso, Ele vai dar uma prova, Ele vai nos submeter a nossa fé nesta prova, mas é de acordo com a nossa capacidade. Ele nunca vai colocar sobre aqueles que creem, principalmente no início da sua carreira cristã, algo que seja, que ele não tenha condições de suportar. A prova é coerente com aquilo que, a condição que a pessoa se encontra espiritualmente falando. No início da sua carreira cristã, recém-convertido, às vezes, pouco tempo de experiência, mas essa fé, às vezes, vai ser testada e vai sendo provada. E aí, quando essa pessoa, como a gente lê, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado. Então, nas provações, a necessidade de ser aprovado por Deus. E aí, quando você é provado, a sua fé é provada, né? E você é aprovado, então agora Deus, esse relacionamento com Deus, ele começa a ir se estreitando. É aqui no pouco você vai sendo provado, você vai demonstrando a sua fidelidade, sua confiança, e isso é o que a carreira cristã é. À medida que vamos sendo provados e aprovado, naquilo que eu já fui aprovado, eu não vou ser mais provado, porque Deus já me aprovou naquela situação. Então ele está dizendo, a aprovação na nossa vida, os testes, a prova da nossa fé, eu preciso passar pelo teste. Eu preciso ser aprovado, não pelos irmãos, mas aprovados por Deus. Às vezes nós queremos receber a aprovação das pessoas. É claro que é importante a aprovação das pessoas, mas é fundamental que a nossa aprovação seja da parte de Deus. E Deus, Ele faz isso. Ele é o grande mestre, instruindo, ensinando, trabalhando, nos provando, aprovando, às vezes reprovando, como vimos em Hebreus, né? Então, Tiago está falando, você tem que sentir feliz, de fato, quando você passar por esse teste que vem da parte de Deus. Só o fato de vir da parte de Deus é motivo de eu ficar descansado. Vocês acham que Deus vai errar alguma coisa em relação à minha pessoa? Ou em relação à sua pessoa? Deus vai equivocar? Deus vai ter problemas em lidar com aquela situação que Ele mesmo envolveu? Naquela situação que Ele mesmo provocou? Ele não perde o domínio, Ele sabe administrar muito bem cada situação no mundo inteiro, de cada pessoa. Ele não perde o domínio. Então, só o fato de saber que Deus, Ele prova a minha fé, porque Ele quer ver a veracidade, a genuinidade da minha fé, da minha confiança nele. E quando eu passo no teste, eu fico imensando o prazer, a alegria e a satisfação que há no coração de Deus. Uma fé
genuína. Uma fé genuína, irmãos, independe de qualquer situação e condição. Se o meu relacionamento com Deus é com base a minha fé no Senhor é com base naquilo que Ele é, não com base apenas naquilo que Ele pode me dar, essa fé genuína, né? É isso que proporciona, de fato, alegria ao coração de Deus. Mas por que Tiago está falando, olha, você deve ter por motivo de muita alegria quando a sua fé for provada? Porque a provação, como a correção, tem uma finalidade, tem um propósito, tem um objetivo. Não é simplesmente provar por provar. Mas observa o que Tiago fala, sabendo que a provação da sua fé, ou da vossa fé, uma vez confirmada, quer dizer, você foi provado, você passou no teste, quer dizer, a confirmação da prova, você passou no teste, e diz, ela vai produzir em você o quê? O que está escrito aí? Perseverança. O que é perseverar? O que significa perseverar? É nunca desistir apesar da circunstância. Mesmo quando tudo pode estar desmoronando, uma fé provada e aprovada e confirmada, a pessoa continua, ela não desiste, ela vai avante, ela continua. É exatamente quando surgem os obstáculos que nós escalamos e subimos para mais perto de Deus. É quando surgem os obstáculos, eles não devem ser motivo de desânimo ou de desistência, mas pelo contrário, é motivo de nós continuarmos. É interessante que a prova da nossa fé, uma vez confirmada, tendo a aprovação de Deus, ela vai produzir em mim, vai produzir em você, meu querido irmão e irmã, vai produzir perseverança. Então a aprovação, ela tem esse objetivo de produzir perseverança, fazer com que você seja firme, constante, inabalável, que você continue na sua vida cristã, dependente, mesmo quando a sua vida está em xeque, quando alguém diz, ou você nega a sua fé, ou senão você vai morrer. A gente vê isso muito no passado, pessoas que deram suas vidas, mas eles tinham, para ser salvos, eles simplesmente tinham que negar a sua fé, era a fé que estava sendo em xeque, estava sendo colocada em xeque. Você deve negar a sua fé, mas eles honraram a sua fé, mesmo que às vezes o carrasco colocasse fogo em uma fogueira e eles fossem queimados vivos. É por isso, irmãos, que Deus prova-nos para produzir em mim e em você a perseverança. Quando você vê pessoas que são perseverantes, que apesar dos pesares na vida, a gente fala, puxa, mas ele continua firme. É porque são pessoas que são testadas, e às vezes ao máximo, nunca em excesso, porque Deus nunca vai provar além dos limites da nossa condição de suportar, mas são pessoas que experimentaram no decorrer da sua vida essa provação. Eles foram provados, sua fé foi experimentada e eles foram aprovados por Deus. São pessoas que usadas grandemente por Deus. Então, a aprovação da nossa fé, ela produz esta perseverança. Mas observe que no versículo 4, ele vai dizer assim, ora, a perseverança deve ter a sua ação completa. Então, é interessante que as provações na nossa vida, ela tem início, meio e fim. Para que o objetivo seja alcançado, o processo tem que ser finalizado. Nós não podemos abortar o processo da aprovação. Nós não podemos abortar o processo da correção na nossa vida, porque nós seremos certamente deficientes, né? Porque quando nós sabotamos a aprovação e a correção, nós estamos sabotando a nós mesmos. É como abortar um processo. A vida
que Deus quer seja gerada, produzida, a vida em abundância, quando você aborta isso, você está cortando isso. E Tiago está falando, porque a perseverança que é produzida pelas provas, ela tem que ter a sua ação completa. Início, meio e chegar à sua conclusão. E aí o que ele diz depois? Para que sejais o quê? Perfeitos. Você não quer ser uma pessoa perfeita? Fala, não, a gente sempre fala assim, olha, não tem como ser perfeito. Mas Deus fala para que você seja perfeito. Fala, não tem como ser perfeito neste mundo, se nós formos viver dentro dos moldes e na força e na sabedoria do próprio homem, na sabedoria humana. Por que grandes homens revolucionaram? Eles causaram impacto no mundo. Tem homens, se você lê a palavra de Deus, e hoje, nos nossos dias, nós temos pessoas que de fato transtornam o mundo. Mas isso que faz é a sua fé no que Deus diz, porque nós temos que crer, o que Deus diz é verdade, então minha fé no que Deus diz é genuíno, é verdadeiro, não importa o que aconteça, Deus diz, se eu fizer isso, Ele vai fazer isso. Então quando eu confio nessa palavra, não importa, é isso que faz a diferença na nossa vida, meus irmãos. Não é a quantidade de fé, não precisamos ficar preocupados com quantidade de fé, mas em que e em quem nós cremos. E a prova produz perseverança, prova da nossa fé. Perseverança, ela tem que ter a sua ação completa. Ele diz, para que você seja perfeito, você seja íntegro. E ele diz, e em nada deficiente. Nós queremos essas qualidades na nossa vida. Ele diz, perfeição, integridade, sinceridade, que essa palavra íntegros, também ela é traduzida em alguns lugares para sinceridade, significa verdadeiro, e é isso que Deus quer fazer, tirar toda a hipocrisia da nossa vida, porque a prova da nossa fé, ela também tem essa característica de tirar da nossa vida toda a escória, tudo aquilo que não corresponde com a realidade, de nos tornar íntegros, perfeitos, e diz, em nada deficiente. Lembra quando hoje de manhã falamos da correção? O processo, os meios pelo qual Deus usa para nos corrigir, e uma das coisas que nós lemos é quando ele escreve, Paulo escreve para Timóteo, falando, toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil, ela é apta, ela é capaz de nos ensinar, de nos instruir, de nos repreender, e depois fala o que lá? De nos corrigir. Por quê? Para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Você percebeu que a aprovação nos torna perfeito também? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para algumas obras? Para toda boa obra. O que é uma boa obra? É aquelas que são feitas através do nosso relacionamento com Cristo. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, quer dizer, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Perfeitamente habilitado para as boas obras. Vocês estão percebendo, irmãos, a importância desse agir de Deus dentro desse contexto que estamos estudando na nossa vida? Para que sejamos perfeitos, para que sejamos íntegros, em nada deficiente. Lembra quando, naquela situação, quando Jó, capítulo 1 e capítulo 2, Satanás se aproxima de Deus, e o Senhor fala para ele, começa ali um diálogo entre Deus e Satanás. Ele diz, de onde vens? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Ele diz, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Já pensou? Deus dizer sobre um homem,
não há na terra ninguém semelhante a ele. Homem, o que ele diz? Íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Como é que Jó chegou a esse ponto? E se vocês percebem que aquela experiência de Jó, ali houve o quê? Um processo que teve início, meio e fim. E o que ficou confirmado ali? Que Jó confiava em Deus, independente de ter ou não bens materiais. Porque foi isso que Satanás acusou. Ele disse, olha, Jó confia no Senhor por causa do que o Senhor tem dado, tira tudo. E eu falo assim, que Satanás ficou de cara grande, né? Porque ficou comprovado que, independente de ter ou não alguma coisa, Jó confiava em Deus. Evidenciou para nós ali que, de fato, a sua fé, de fato, no Senhor, era por causa de quem Deus era, não por causa dos bens e dos benefícios que Jó poderia desfrutar na parte de Deus. E sabe, irmãos, Deus quer produzir isso em nós. Porque é muito fácil nós termos um relacionamento com Deus quando a conta no banco está nos dígitos elevados, a saúde está boa, tudo está nos conformes, nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus. Mas eu fico imaginando essa mesma pessoa com todos esses benefícios, se Deus permitisse, como no caso de Jó, falou, tudo está nas suas mãos, tira tudo. Tudo. O homem que era o maior do Oriente, de repente se viu sem nada. E de repente um leproso, um homem cheio de feridas. Mas mesmo assim esse homem não negou a sua. Mas não pense que Jó nasceu daquele jeito, que a sua fé no Senhor, simplesmente no dia da conversão ele já se tornou um gigante. É um processo, é um trabalhar contínuo, é como lemos em Hebreus, é um exercício diário e constante de Deus na nossa vida, nos tornando pessoas capacitadas, íntegras, sinceras, verdadeiras, para fazer a sua obra, né? E ele começa, ele vai no dia a dia fazendo isso conosco. Por isso que nós devemos ter motivo de muita alegria quando nós passamos pela provação. Pedro, ele fala para nós que nós não devemos estranhar isso. E é interessante como tem pessoas que são pessoas salvas, não posso dizer que não são nossos irmãos, estranham certas situações, e aí Deus está falando, você não deve estranhar, assim como você não deve menosprezar a correção, você não deve estranhar. Ele diz, não, amados, não estranheis o fogo ardente. Fogo ardente. Ele diz que surge no meio de vós. Aqui ele está falando no aspecto coletivo. E às vezes a igreja vai passar por esse processo. Muitas vezes a igreja vai de vento em polpa, né? Aquela alegria, pessoas se convertendo, a união entre os irmãos, né? E a coisa vai, as pessoas olham, mas que exemplo, né? As pessoas olham, vê aquela igreja que está prosperando, crescendo, não só em número, mas também crescendo em santidade, crescendo em conhecimento, né? Mas de repente surge um fogo ardente. Ele diz, destinado a provar-vos. Significa que esse fogo ardente, aquela situação tinha o endereço certo, destinado, o objetivo, o destino desta situação, o objetivo desse fogo ardente. Ele diz, é provar-vos. E como que a igreja reage nesta hora? Muitas vezes tem igreja que fica em frangalhos. E sabe, irmãos, é nessas horas, quando a igreja experimenta esse fogo ardente, que vem com o objetivo de provar a nossa fé. E você percebe que essa situação surge, de repente, você vai perceber que, às vezes, daquele número tão grande, era apenas um inchaço. Era apenas volume.
Muitas vezes era apenas palha. Eu fico intrigado, mas maravilhado com o que Deus fala com a igreja de Corinto. Ele fala sobre a respeito daquilo que estavam experimentando. Os coríntios estavam vivendo um problema sério entre eles. Mas Paulo, ele fala, olha, ele vai mostrar que, olha, quando vocês ajuntais num lugar para partir o pão, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Diz, porque eu sei que há entre vós dissensões, há entre vós divisões, discórdia, mas diz, mas é necessário. Eu fiquei pensando, por que Paulo usa isso? A igreja de Corinto provou aquilo tudo, ele diz, mas foi necessário. Até importa, ele diz, que haja entre vós dissensões, discórdia. Sabe por quê, irmãos? É nessa hora que a gente vê quem é verdadeiro. Quem são que estão ali pelas razões e pelos motivos certos? Quem de fato está ali por causa de Deus, de quem Ele é, da sua pessoa, seu caráter. Não é por causa do benefício, por causa das bênçãos que Ele pode me dar. E é nessa hora que o fogo ardente surge no meio. E aí você percebe que tem muita gente que cai fora. Não persevera, não passa junto com a igreja, não suporta. Porque muitas pessoas não querem passar por problema, ninguém quer, as pessoas não gostam de sofrer, e principalmente sofrer quando você olha e fala assim, mas eu não causei isso, eu não promovi nenhuma desta situação, de repente você se acha envolvido num problema tão sério, e você olha e fala, mas aí que tem que ter a visão correta do que está acontecendo. Deus falou, vai surgir no meio de vós como um fogo ardente, mas você não precisa ficar estranhando, assustado, desanimar ou abandonar por causa disso. Mas pelo contrário, você tem que permanecer, sofrer, porque é isso que a provação faz. Ele diz, vocês não devem estranhar esse fogo ardente que em alguns momentos vão surgir no meio de vós. Ele diz, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. E é que muitas vezes no aspecto coletivo as pessoas começam a olhar aquilo que está acontecendo e muitas vezes não entendendo. Mas depois ele fala, mas pelo contrário, alegrem-se. Como que a gente pode alegrar por uma situação como a igreja de Corinto, e às vezes nos nossos dias, o que as igrejas experimentam? Ele diz, você não deve estranhar quando isso acontece, mas pelo contrário, ao invés de estranhar, achar que o que está acontecendo é algo extraordinário, mas diz, mas pelo contrário, ao invés de você agir dessa forma, tenha a postura certa e diz, alegra. À medida que você se torna participante dos sofrimentos de Cristo Jesus. É somente aqueles que ficam, que perseveram, é que sente e que sofre e que chora, é que se torna participante do sofrimento de Cristo. Porque os que saíram, os que abandonaram, os que desistiram, os que desanimaram, os que ficam olhando para a circunstância e não olham para o Senhor, não entendem o que está acontecendo. Então ele diz, olha, você tem que alegrar, porque quando surge isso, quando a casa dá aquela revirada que você não está entendendo, e você tem que ter consciência, eu não provoquei essas coisas. Você tem que ter a visão correta e uma postura firme, e olhando para Ele, e diz, Ele está te dando a oportunidade de você ser participante. Lembra que na caso da correção, sermos participantes da santidade divina? Aqui diz, as provações permitem-nos ser participantes
dos sofrimentos de Cristo. Eu não sei se essa igreja já experimentou uma situação como essa, mas eu conheço igrejas, irmãos, que em tempos passados a alegria, a paz, a harmonia, a união que havia entre os irmãos, de repente aquilo tudo, você não sabia o que estava acontecendo. Mas era isso, é o que Deus está dizendo. E aqueles que permaneceram ali, talvez bem poucos em relação àquele número tão alto que tinha, mas é esses que estão ali chorando, acordando nas madrugadas, orando, buscando a presença de Deus, recebendo de Deus o que é necessário para continuar. Está sendo produzido naquela pessoa exatamente essa perseverança. Continue apesar disso, não desista, vá. A gente tem que sempre olhar para frente, que o Senhor sempre nos dá uma perspectiva. A gente tem que olhar para as promessas, para a palavra de Deus. Deus falou assim: as portas do inferno nunca, irmãos, vão prevalecer. O Senhor, Ele é um administrador dos melhores, não tem ninguém igual a Ele. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que domina, está acima de tudo e de todos. Por que me preocupar? Eu vou sofrer porque sou ser humano, mas é a oportunidade de participar do que Cristo participou. A gente quer participar das alegrias, dos benefícios resultantes da cruz. Mas quando somos convidados ou somos levados, somos conduzidos pelo próprio Deus a passar pela experiência do sofrimento de Cristo, Ele diz, para que também na revelação da sua glória, Ele diz, vocês vão se alegrar exultando. Lá, irmãos, nós vamos compreender muitas coisas, e às vezes no momento não compreendemos todas, mas podemos ter uma visão correta. Então é fundamental que entendamos este fato. A provação, ela é uma necessidade. No capítulo 1, Pedro, ele fala algo interessante também. Ele fala assim, no versículo 1, versículo 3, onde lemos, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias nos regenerou para uma viva esperança. Ele vai falando aqui da nossa regeneração, a experiência da salvação. Então ele está bem dizendo, aqui é uma ação de graças. Pedro está abrindo o seu coração e através da sua boca ele está bem dizendo a Deus pelo que ele fez na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias nos regenerou. A nossa salvação é o resultado da misericórdia de Deus. Nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos salvou e nos aponta, nós temos uma esperança, uma viva esperança, mediante a ressurreição da pessoa do Senhor Jesus Cristo, dentre os mortos. Ele diz, para uma herança, nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ele diz, reservada para nós no céu. Todo crente, todo salvo, ele tem algo reservado. Existe uma herança, mas herança é somente para quem são filhos. É para quem é filho, é para quem faz parte da família. E ele vai dizendo, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Somos guardados, e aquilo que está lá também é para nós, sendo guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa salvação a revelar-se, ele está falando de coisa futura, Depois ele fala assim, olha, o versículo 6, ele fala, nisso exultai. Quer dizer, essas coisas que ele está dizendo, que enche o nosso coração de gozo e alegria, o que Deus nos fez através da pessoa de Cristo, o resultado daquela obra de Cristo nas nossas vidas, ele diz, nisso você deve exultar, você deve se alegrar. Mas depois ele fala algo interessante, embora no presente
Ele fala de coisas que o Senhor fez na nossa vida, coisas passadas, experiências passadas que nós experimentamos. Ele nos leva para o futuro, a herança, ele nos faz nos olhar para o futuro, o que nos aguarda, o que nos espera. Mas agora ele fala no tempo presente, no momento que vocês estão vivendo, ele diz: por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Por pouco tempo. Então a gente aprende que a prova não é a vida toda, mas é por um breve tempo. Um breve tempo disso. E a gente aprende que ela é necessária, passar pelas provações. Mas aí a pergunta é, o que significa a palavra provação ou prova? Na verdade, uma prova, a provação é um processo em si, mas a prova, na verdade, é aquilo que demonstra, o objetivo, né, é demonstrar, estabelecer a verdade sobre uma coisa e a realidade de um fato. Vocês já perceberam que se alguém fizer alguma coisa contra você, você vai lá na promotoria, você faz uma acusação do que a pessoa fez com você. Eles já vão imediato punir a pessoa que você está acusando? Já pune assim imediatamente? Não? Você vai e faz a acusação. Um processo é aberto. O acusador tem que provar que ele está, e a chance do acusado também de se defender. E como é que isso acontece? Através de provas, evidência. Entenda que é isso que Deus faz. Então a palavra provação, ou a palavra prova, tem a finalidade de evidenciar a realidade dos fatos, estabelecer a verdade sobre determinado assunto. Então, as pessoas, aí vai ter um dia que vai ter lá uma sessão lá, e eles vão comparecer, e cada um munido de provas, mas é a prova que vai confirmar se é verdade ou se é mentira. Então, as provas evidenciam. E quando o juiz diz, com base nas provas, a verdade é estabelecida. Então, nós devemos entender que o objetivo principal da aprovação que vem da parte de Deus é estabelecer a verdade, tornar evidente, claro, aquilo que somos, se de fato somos genuínos, verdadeiros ou não. Eu gosto de contar, por exemplo, nas escolas. Quando começa o ano letivo, a professora nos primeiros dias, ou nos primeiros dias de aula, ela já dá prova. Dá ou não? Primeiro ela tem que fazer o quê? Ela tem que ir instruir, ela tem que ensinar. É bimestre, né? Cada bimestre, né? Então você percebe que o professor, ele chega e ele começa a ensinar os seus alunos a matéria. Vai instruindo, vai ensinando, vai ensinando. Passa um mês, 2 meses, ela está ensinando a matéria. Mas você já percebeu que, eu falo porque quando eu estudei era assim, né? Os professores faziam isso conosco. Aí passado 2 meses, 3 meses, dependendo do dia que o professor quisesse, já aconteceu conosco. O professor chegava na sala de aula, né? Hoje é prova. Mas você já percebeu que os alunos ficam tudo radiante, feliz, quando o professor chega e fala, hoje é prova? Não, aqui não é assim não? Mas deveria ser. Mas vamos entender isso. Por que um professor ele dá a prova para os seus alunos? Porque ele quer saber como que cada um dele o quê? Está. Se ele está conseguindo captar, aprender. Então ele quer ver a condição de cada um. E a prova vai tornar isso evidente. Quem está de fato ali com o objetivo e o propósito certo,
ou quem está lá apenas perdendo tempo e gastando dinheiro do seu pai e da sua mãe, atrapalhando o professor. No dia da prova fica claro quem é quem. Mas você já percebeu que tem muita gente, quando o professor chega e fala, hoje é prova, a classe, a maioria, trabalha, não, professor, deixa para a semana que vem. Não, o senhor podia dar a prova daqui 15 dias. Mas por que eles lutam para que o professor não dê a prova? Porque eles sabem, eles não estão preparados. Eles sabem que se for dado a prova, eles não vão ser aprovados. Mas só que aquele aluno que vai, que compreende, ele está ali porque ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Ele está olhando para o futuro, ele sabe quanto que custa estudar. Então ele estuda, ele se prepara. Tem alunos desse naipe nas classes. Quando o professor diz, hoje é prova, uma pessoa que está nessas condições, ele não tem temor de passar pela prova. Não, pode dizer, pode fazer. Porque ele sabe que aquela prova, ele vai poder mostrar quem ele é, de fato. Então, uma prova é neste sentido. E uma coisa que eu tenho aprendido, estudando esse assunto também, você já percebeu que durante o período da prova, né, o professor ele fica andando no meio da classe, observando, né? Os pessoal, uns lá, sai até fumaça da cabeça, né? Outros suando. E outros rapidinho, tem uns que conseguem rapidinho, tem uns que colocam o nome lá, assinam e entregam, porque não sabe nada. Mas outros, porque sabem. Mas é interessante que eu aprendi que nos dias de prova, você pode fazer perguntas para o professor, mas ele fica o quê? Ele fica em silêncio, calado. E sabe, Deus, quando Ele salva alguém pela sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e Ele começa então, como nós aprendemos, discipulando aquela pessoa, disciplinando, Ele vai ensinando, né? Mas chega lá na frente, no bimestre divino, ele fala assim, vamos ver como é que o Reginaldo está. Então Ele dá uma provinha para mim de acordo com o conhecimento que eu tenho. Ele não vai dar uma prova de um grau mais elevado, porque eu não estou preparado para aquilo. E Deus faz isso certinho, meus queridos. Então, Deus, ele faz isso comigo. Ele me colocou o Reginaldo à prova. Né? E é interessante, irmãos, que quando a gente passa por isso, na hora da prova, é os dias que a gente mais ora. A gente mais fala com Deus e você não tem resposta. E aquilo te intriga, você clama, você levanta de madrugada, você ora e parece que o céu se tornou de bronze, você clama e Deus permanece em silêncio. Deus está observando, Ele está vendo o que você está passando, Ele está olhando. Mas Ele fica em silêncio na hora da prova. Porque se Deus respondesse naquele momento, poderia atrapalhar o processo. Porque o professor que dá uma resposta, uma dica para o aluno, ele está contribuindo de uma maneira negativa para aquela pessoa. E Deus é um bom professor, meus queridos. Por isso que tem que ter instrução, primeiro. O Senhor Jesus diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois fazendo o quê? Ensina-os a guardar. A igreja não pode falhar nisso. Porque vai chegar lá no momento que Deus vai fazer uma provinha conosco. Os mais novos vai ter uma prova de acordo com a sua capacidade, com a sua condição. Às vezes nós temos irmãos que estão mais na jornada, às vezes mais lá na frente, a prova dele é diferente. Deus ele vai dar de acordo com a nossa capacidade, a nossa condição de suportar. Mas é muito importante lembrar que na hora da prova, Deus ele permanece em silêncio. E depois, quando termina o processo da prova, e Deus me aprova,
Então não tem mais necessidade de passar por aquele tipo de provação. Uma coisa que nós temos que entender: naquilo que já somos aprovados, eu não preciso mais ser provado, porque já ficou evidente. Então Deus vai me provar em outras situações, em outras áreas, em outro nível. E aí Ele me prova. E eu vou sendo aprovado. Isso vai produzindo algo em mim, né? Um caráter de perseverança, os frutos, o resultado. E a aprovação, ela tem uma recompensa. Interessante que Tiago fala assim, olha, que a aprovação da nossa fé, ela produz perseverança. Mas no versículo 12, que vocês lemos, ele fala assim: feliz, abençoado é o homem que suporta com perseverança a aprovação. A aprovação produz perseverança, para que eu possa com perseverança suportar as provações. E eu tenho que parar, né? A tentação fica para uma outra ocasião, tá bom? Na verdade, a aprovação, irmãos, é a oportunidade que Deus nos dá de crescer. Não sei se aqui é conhecido, mas lá em Tuverava nós temos um cântico, é bem provável que vocês conhecem, diz assim, ó: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance. Então a aprovação é a oportunidade de Deus para você de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam mais perto de ti. Quando você começa a olhar para as provações na perspectiva certa, divina, é isso que Deus está fazendo, te trazendo para mais perto dele. E depois diz, minhas provações, elas não são maiores do que o meu Deus. Isso é maravilhoso, gente. Eu não sou pentecostal não, mas eu gostaria de ouvir um aleluia nessa hora, quando a gente fala uma coisa dessa. Um amém. As provações, meus queridos, as correções não são maiores do que o nosso Deus. As correções, a disciplina, não são maiores do que o nosso Deus. Ele diz, porventura eu não encho o céu e encho a terra, né? Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Ele diz, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não abrir o mar, o que eu vou fazer? Voltar, reclamar, murmurar? Quando o mar não se abre, o que Deus vai fazer? Ele faz com que eu caminhe sobre as águas. É essa a confiança que Deus quer, né? Deus, Ele vai me fazer andar sobre as águas, como Pedro, se assim for necessário. Meus amados, que Deus abençoe vocês nessa meditação que tivemos da sua palavra, né? Então, quando você estiver passando por alguma situação, coloque diante de Deus, tenta entender o que de fato está acontecendo. Tanto a correção quanto a aprovação visa promover a sua fé. E só adiantando, a tentação não vem da parte de Deus. Porque diz assim, olha, quando alguém é tentado, não diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Se a tentação não vem de Deus, vem de onde? Onde é a fonte da tentação? Onde é a origem da tentação? Aqui em Tiago ele diz, a nossa própria natureza. Às vezes nós lançamos a culpa no diabo. Ele também é um agente tentador. Mas nós temos um inimigo dentro de nós, uma tentação interna de dentro para fora e de fora para dentro, que é o nosso adversário. Mas diz, você deve orar e vigiar para você resistir à tentação. Porque a tentação visa corromper essa fé que tem como objetivo te aproximar mais de Deus. A tentação não é pecado ser tentado. É pecado quando você cede à tentação. E isso corrompe a sua fé
e você perde a sua comunhão com Deus. Mas que não seja essa a sua experiência. Amém.